Em algum lugar da sua garagem agora, provavelmente há um saco de condicionador de solo que você comprou por os 80 reais, abriu com esperança, espalhou pelo canteiro do seu jardim e 3 semanas depois, sua terra continua rachando como concreto velho, continua repelindo água, continua estrangulando cada raiz que ousa crescer mais do que 5 centímetros. Você fez tudo o que o rótulo mandou. Você seguiu as instruções. E nada mudou. Agora imagine isso. Um agricultor na região do Sahel, na África Ocidental, uma das extensões de terra mais severas, secas e implacáveis do planeta, caminha até o seu campo com nada além de uma estaca de madeira afiada e um feixe de palha seca que ele colheu de graça. Sem corretivos, sem maquinário, sem nenhum saco de os 80 reais de qualquer coisa. Ele se ajoelha, crava aquela estaca no solo argiloso e rachado, puxa-a de volta, enfia um punhado de palha no buraco e passa para o próximo ponto. Ele faz isso em todo o seu terreno em uma única tarde. E 60 dias depois, seu solo está macio, escuro e vivo, enquanto seu vizinho, que não fez nada, continua olhando para um campo que se parece com a superfície de Marte. Essa imagem deveria deixá-lo irritado. Não com o agricultor, mas com o fato de que ninguém lhe disse que isso era possível. Porque essa técnica não é folclore, não é adivinhação. A ciência moderna do solo voltou atrás e estudou exatamente o que aquela estaca de madeira e aquele punhado de palha estão fazendo debaixo da terra. E os resultados são o tipo de coisa que uma indústria de os 170 bilhões de reais preferiria muito que você nunca lesse a respeito. Esse número não é um acidente. 170 bilhões de dólares. Esse é o tamanho atual do mercado global de mecanização agrícola. As máquinas e produtos para o solo vendidos todos os anos para pessoas a quem disseram que consertar uma terra degradada exige equipamento, especialização e um cartão de crédito. E em algum lugar dentro desse ecossistema de os 170 bilhões de dólares, o conhecimento sobre o que um feixe de palha de 3 dólares pode fazer foi silenciosa, consistente e convenientemente deixado de fora da conversa. Você não é ruim em jardinagem. Você não está lidando com um solo impossível. Você simplesmente tem navegado por um sistema que lucra com a sua dependência. E hoje, isso muda. A história das chaminés verticais de palha não começa em um laboratório. Não começa com uma bolsa universitária ou um artigo revisado por pares. Começa no desespero, no tipo de desespero que só surge quando a terra sob seus pés se recusa a alimentar seus filhos. Nas antigas comunidades agrícolas do Oriente Médio e no cinturão do Sahel, que se estende do Senegal ao Sudão, o solo argiloso não era um problema a ser resolvido com dinheiro. Era simplesmente a realidade da existência. Eram civilizações que não tinham escolha, a não ser entender a terra em um nível que os jardineiros modernos, cercados por produtos e soluções, nunca precisaram desenvolver. E então eles observaram. Eles observaram o que acontecia com o solo depois que colônias de cupins passavam por ele. Eles notaram que a terra perto de sistemas radiculares antigos, onde as árvores haviam morrido e suas raízes apodrecido, permanecia mais macia, absorvia a chuva mais rápido e produzia colheitas mais fortes muito tempo depois que a própria árvore havia desaparecido. Eles não estavam lendo livros didáticos. Eles estavam lendo a terra. Em algum momento entre 3.000 e 4.000 anos atrás, os agricultores do que hoje é o Irã e o Iraque começaram a imitar deliberadamente esse padrão. Eles usavam estacas de madeira de lei para abrir canais verticais em campos de argila compactada antes da estação das chuvas. E então preenchiam esses canais com material orgânico, grama seca, palha, até mesmo feixes de junco, para que os buracos não simplesmente desmoronassem sobre si mesmos. A lógica era simples e brilhante. Se a natureza afrouxa o solo de dentro para fora
por meio de raízes e criaturas escavadoras, então os humanos poderiam acelerar esse processo manualmente. Eles não estavam lutando contra o solo. Eles estavam lhe dando uma porta de entrada. Essa prática se moveu ao longo das rotas comerciais. Variações dela apareceram no norte da África, em partes do subcontinente indiano, nos campos em terraços da América do Sul pré-colombiana, onde os agricultores cravavam estacas de palmeira chonta na argila dura antes da época de plantio. Nunca foi escrita em um único texto definitivo. Ela vivia nas mãos dos agricultores, passada de pai para filho, incorporada em rituais sazonais, em vez de instrução formal. É exatamente por isso que foi tão fácil de apagar. Em 1943, a Fundação Rockefeller lançou o que mais tarde ficaria conhecido como a Revolução Verde, um esforço coordenado e bem financiado para modernizar a agricultura global por meio de sementes híbridas, fertilizantes sintéticos e preparo mecanizado do solo. Nas décadas de 1960 e 1970, a mensagem que chegava aos agricultores em todo o mundo em desenvolvimento era consistente e alta. Os métodos antigos são ineficientes. O trator é o progresso. O motocultivador resolverá seus problemas de solo mais rápido do que qualquer técnica que seu avô usava. Programas agrícolas internacionais despejaram financiamento em infraestrutura de mecanização. Agentes de extensão rural chegaram às aldeias com panfletos, promovendo equipamentos motorizados e condicionadores químicos de solo. E aos agricultores que vinham enfiando palha em buracos de argila há 3.000 anos foi dito, educada, mas firmemente, que eles estavam fazendo isso errado. Em uma única geração, o conhecimento desmoronou. Não porque parou de funcionar, mas porque as instituições que controlavam a educação agrícola não tinham nenhum mecanismo e nenhum incentivo para preservá-lo. Uma técnica que requer uma estaca de madeira e material orgânico gratuito não gera taxas de licenciamento. Não movimenta produtos. Não aparece em um catálogo de vendas. E assim, ela desapareceu. Não no passado, mas no silêncio entre o que é lucrativo ensinar e o que é verdade. O que se perdeu nesse silêncio só agora está começando a ser recuperado. E o que os pesquisadores descobriram quando foram procurar é mais interessante do que qualquer um esperava. Para entender por que as chaminés verticais de palha funcionam, primeiro você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro do solo argiloso compactado, porque a maioria dos jardineiros ouviu a história errada sobre o motivo pelo qual sua terra está falhando com eles. A explicação comum é mecânica. O solo argiloso, diz a história, tem partículas minúsculas que se compactam muito firmemente, não deixando espaço para a água ou as raízes se moverem. A solução, portanto, também é mecânica: quebrá-lo, adicionar areia, forçar a existência de espaço. Essa é a lógica por trás de motocultivadores, garfos de jardim, corretivos de gesso e toda a categoria de produtos vendidos sob frases como condicionador de solo e quebrador de argila. É uma história sobre física, e é incompleta de uma forma que tem custado aos jardineiros enormes quantidades de tempo, dinheiro e frustração. Porque o problema mais profundo com a argila compactada não é físico, é biológico. Quando o solo se torna compactado, seja pelo tráfego de pedestres, impacto de chuvas fortes, aração repetida ou simplesmente anos de negligência, a primeira coisa que muda não é a textura, é o teor de oxigênio. O solo compactado perde seu espaço poroso, e o espaço poroso é onde o ar vive. À medida que os níveis de oxigênio caem abaixo de cerca de 10% na atmosfera do solo, algo muda na comunidade microbiana subterrânea. As bactérias aeróbicas, os organismos responsáveis por decompor a matéria orgânica, fixar o nitrogênio e construir a estrutura friável e fértil pela qual o solo saudável é conhecido, começam a morrer ou entrar em dormência. Elas são substituídas por bactérias anaeróbicas,
organismos que prosperam sem oxigênio e produzem como seus subprodutos metabólicos um conjunto de compostos tóxicos para as raízes das plantas: sulfeto de hidrogênio, metano, vários ácidos orgânicos que reduzem o pH do solo e queimam quimicamente o tecido tenro das raízes. Este não é um processo lento. Pesquisas do Programa de Ecologia do Solo da Universidade da Califórnia, em Davis, mostraram que a depleção de oxigênio em solo compactado pode mudar a população microbiana dominante de aeróbica para anaeróbica em apenas 48 horas após uma forte saturação. O que parece ser um problema de drenagem na superfície é, a 15 centímetros de profundidade, uma catástrofe biológica se desenrolando em tempo real. E então, as minhocas vão embora. As minhocas não são simplesmente visitantes benéficas do solo saudável. Elas estão entre seus principais arquitetos. Uma única minhoca passando pela terra deixa para trás uma toca revestida de muco e excrementos que atua como um canal de drenagem permanente, um local de inoculação para fungos benéficos e um caminho para a penetração das raízes. Estudos da Rothamsted Research, no Reino Unido, uma das estações de pesquisa agrícola mais antigas do mundo, documentaram que o solo com populações ativas de minhocas tem taxas de infiltração até 10 vezes maiores do que o solo sem elas, o que significa que absorve água 10 vezes mais rápido, mantém a estrutura 10 vezes melhor e suporta sistemas radiculares que são mensuravelmente mais profundos e produtivos. Quando condições anaeróbicas se desenvolvem, as minhocas não se adaptam. Elas se mudam ou morrem. E quando vão embora, levam consigo toda a infraestrutura que estavam construindo. O que resta é um sistema fechado. Nenhum oxigênio entrando. Nenhuma minhoca trabalhando. Bactérias anaeróbicas produzindo toxinas. Raízes confinadas aos 5 ou 7 centímetros superiores do solo, onde o oxigênio residual da atmosfera mal chega. Plantas sobrevivendo, mas nunca prosperando. Sempre a uma semana seca de distância do estresse, sempre lutando contra uma terra que se voltou química e biologicamente contra elas. Você pode despejar água neste solo e vê-la empoçar e escorrer, porque a compactação destruiu os canais verticais que a levariam para baixo. Você pode adicionar composto por cima e vê-lo ficar lá, porque sem atividade biológica abaixo, não há nada para incorporá-lo. A superfície parece um jardim. 15 centímetros abaixo é uma zona morta. Este é o solo que sacos de gesso de US 80 Harris são vendidos para consertar. E aqui está a limitação honesta que você precisa saber antes de prosseguirmos. Corretivos químicos, como o gesso, funcionam lentamente, parcialmente e apenas na superfície. Aplicado corretamente ao longo de várias estações, o gesso pode melhorar a floculação das partículas de argila, o que significa que as incentiva a se aglomerarem em agregados maiores, com mais espaço poroso entre eles. Mas não pode restaurar a comunidade biológica, não pode trazer as minhocas de volta, não pode restabelecer as redes de fungos ou as colônias de bactérias aeróbicas que tornam o solo genuinamente vivo, em vez de meramente menos compactado. Ele trata o sintoma e deixa a doença intocada. Para consertar o que está realmente quebrado, você não precisa de um saco de nada. Você precisa de uma porta. A genialidade das chaminés verticais de palha não é que elas quebram a argila. É que elas fazem algo muito mais elegante. Elas criam as condições sob as quais o solo se quebra por conta própria. Quando você crava uma barra de aço ou uma estaca afiada 30 centímetros na argila compactada e preenche esse canal com palha seca, você acabou de fazer algo que nenhum motocultivador, nenhum garfo de jardim e nenhum corretivo químico pode replicar. Você abriu uma linha direta de comunicação entre o mundo da superfície e a zona morta abaixo. O oxigênio viaja para baixo. A água da chuva segue o canal, em vez de escorrer pela superfície. E pela primeira vez, em talvez anos,
O solo em profundidade não está mais selado da atmosfera. O efeito imediato é químico. Nas primeiras 72 horas após a instalação, a concentração de oxigênio no solo ao redor de cada coluna de palha começa a aumentar. A atividade bacteriana anaeróbica começa a ser suprimida. Os subprodutos tóxicos, o sulfeto de hidrogênio, os ácidos orgânicos, começam a se dissipar à medida que a química do solo circundante se inclina lentamente de volta para condições aeróbicas. Isso não é dramático ou visível da superfície, mas 15 centímetros abaixo da Terra, todo o cálculo biológico está mudando. Nas primeiras 2 semanas, a própria palha começa a atrair a atenção microbiana. A palha seca é rica em carbono. Ela carrega uma proporção de carbono para nitrogênio de cerca de 60 a 80 para 1, o que a torna uma fonte de alimento extraordinariamente valiosa para os fungos e bactérias que agora estão começando a recolonizar a zona oxigenada ao redor de cada coluna. As hifas fúngicas, aqueles filamentos brancos semelhantes a fios que você às vezes vê quando revira um composto rico, começam a se estender da palha para a argila circundante. Essas hifas não se alimentam apenas da palha. Elas penetram fisicamente nos agregados de argila, secretando enzimas que quebram as ligações químicas entre as partículas de argila e liberando uma glicoproteína chamada glomalina, que atua como uma cola natural do solo, unindo as partículas em agregados estáveis com espaço poroso genuíno entre eles. Uma coluna de palha, cercada por uma rede em expansão de hifas fúngicas, começa a reestruturar a argila em um raio ao seu redor, que nenhuma ferramenta mecânica poderia alcançar sem destruir a própria estrutura que está tentando construir. E então, entre 3 e 6 semanas, as minhocas chegam. Elas seguem o gradiente de oxigênio. Elas seguem a atividade fúngica. Elas encontram um canal vertical já pré-formado, já revestido com material orgânico parcialmente decomposto, já inoculado com a comunidade microbiana da qual dependem, e se instalam. Uma única minhoca viajando por uma coluna de palha pode estender esse canal por mais 20 a 40 centímetros abaixo de onde sua estaca alcançou, revestindo as paredes com excrementos que estabilizam permanentemente o túnel e semeando o solo profundo com biologia aeróbica pela primeira vez em anos. Onde você fez um buraco, a minhoca faz 10. Onde você alcançou 30 centímetros, a minhoca alcança 60. Você não consertou o solo. Você deu ao solo as ferramentas para se consertar. E então saiu do caminho. Esta é a diferença fundamental entre as chaminés verticais de palha e o preparo mecânico do solo. E vale a pena fazer uma pausa aqui, porque este é o momento que deve mudar genuinamente a forma como você pensa sobre o seu jardim. Quando um motocultivador passa pela argila compactada, ele fratura o solo mecanicamente. Ele cria um espaço poroso temporário, mas também destrói as redes de fungos que estavam começando a se formar. Corta os túneis de minhocas que existiam e expõe os agregados quebrados à superfície, onde eles irão, sem exceção, se recompactar sob a próxima chuva, muitas vezes mais duros do que antes. Arar é um ciclo de dependência. Isso o força a voltar, estação após estação, com a mesma máquina, pagando a mesma taxa de aluguel, porque trata o sintoma enquanto previne ativamente a cura. A indústria de mecanização agrícola de US$ 170 bilhões não lhe vende um motocultivador uma vez. Ela lhe vende a necessidade de um motocultivador para sempre. Aqui é onde você precisa ouvir algo honesto. As chaminés verticais de palha não são um milagre e não são instantâneas. Em solos que foram quimicamente danificados por resíduos de herbicidas ou contaminação por metais pesados, a recuperação biológica da qual essa técnica depende pode ser severamente limitada. Em terrenos que foram compactados por equipamentos de construção ou escoamento de concreto, a própria estrutura da argila pode estar muito rompida para que a colonização fúngica se estabeleça rapidamente.
Este método funciona melhor em solos que estão biologicamente suprimidos em vez de quimicamente envenenados, terras que ainda têm a memória da vida nelas, mesmo que essa vida tenha ficado em silêncio. Se o seu solo cheira fortemente a enxofre ou mostra uma coloração cinza ou cinza azulada persistente em profundidade, você pode precisar tratar a contaminação antes que essa técnica possa fazer o seu trabalho. Mas, para a grande maioria dos jardineiros que lidam com argila compactada comum, do tipo que veio com uma casa nova ou se desenvolveu ao longo de anos de tráfego de pedestres e regas pesadas, essa técnica não é um suplemento para a sua estratégia de reabilitação do solo. Ela é a estratégia. E a pessoa que descobriu isso mais claramente não foi um cientista do solo. Foi um agricultor com um pedaço de pau e nada mais a perder. Esse agricultor entendeu algo que uma indústria de 170 bilhões de dólares passou décadas tentando fazer você esquecer, que a força mais poderosa do seu jardim não é o produto que você compra. É a inteligência biológica que já vive no seu solo, esperando que uma porta se abra. Você está prestes a construir essa porta, e isso lhe custará $3. Vamos falar sobre quem se beneficia quando você não sabe o que acabou de aprender. Em 2023, o mercado global de mecanização agrícola foi avaliado em US$ 172 bilhões. Projeta-se que esse número chegue a US$ 247 bilhões até 2031. Produtos de correção de solo, os sacos de gesso, os quebradores de argila, os condicionadores, os ajustadores de pH que enchem as prateleiras de todos os centros de jardinagem, representam um mercado separado avaliado em mais de os 4 bilhões anualmente e crescendo a cerca de 6% ao ano. Esses não são números pequenos. Eles são a arquitetura financeira de uma indústria cujo crescimento contínuo depende, estrutural e matematicamente, de você acreditar que o seu problema de solo requer uma solução comprada. Para ser preciso sobre o que isso significa em termos práticos, o proprietário médio que lida com solo argiloso compactado gastará entre os 150 e os 400 reais ao longo de 2 a 3 estações, tentando consertá-lo por meio de métodos convencionais de varejo, sacos de condicionador, o aluguel de um motocultivador aos 65 aos 85 dólares por dia, talvez um metro cúbico de terra vegetal importada aos 45 dólares aos 92 dólares com entrega. Em contrapartida, as chaminés verticais de palha custam entre os 2 e os 5 dólares em palha, presumindo que você não consiga obtê-la de graça em uma fazenda ou estábulo próximo, e não exigem nenhum equipamento além de algo longo e pontiagudo que a maioria das casas já possui. A diferença de desempenho entre essas duas abordagens, com base nas taxas de infiltração do solo, no retorno das minhocas e na profundidade mensurável das raízes em 90 dias, não favorece a opção cara, nem chega perto. Então, por que ninguém fala sobre isso? Por que o sistema de extensão rural, a mídia de jardinagem, o algoritmo do YouTube, a equipe da loja de ferragens, a indústria de paisagismo? Por que nada disso aponta você para um pedaço de pau afiado e um punhado de palha? A resposta não é uma conspiração no sentido dramático. Não há uma sala única onde executivos decidiram suprimir esse conhecimento. A supressão é estrutural. Ela está embutida nos sistemas de incentivo de todas as instituições que tocam a educação agrícola. Programas universitários de ciência do solo recebem financiamento do agronegócio. Os serviços de extensão rural foram amplamente reconstruídos durante a era da Revolução Verde, em torno de um modelo de mecanização e insumos químicos que não foi fundamentalmente atualizado em 50 anos. A mídia de jardinagem, revistas, sites, canais do YouTube, é monetizada por meio de publicidade de produtos. Uma técnica que não requer nenhum produto não gera receita de publicidade, nenhuma comissão de afiliados, nenhuma oportunidade de conteúdo patrocinado. O silêncio em torno das chaminés verticais de palha não é resultado de malícia.
É o resultado de um sistema no qual a verdade sobre uma solução de $3 simplesmente não é lucrativa o suficiente para ser repetida. E essa indústria de os 172 bilhões de dólares não mantém esse tamanho por acidente. Ela mantém esse tamanho porque a cada estação, uma nova geração de jardineiros encontra seu primeiro canteiro de argila compactada, entra em um centro de jardinagem e recebe um saco de alguma coisa. Não mentem para eles abertamente. Eles simplesmente nunca são apresentados à porta que não custa nada. Você agora a viu. E o fato de você ainda estar assistindo significa que você já entende que o que você faz com essa informação não é apenas uma decisão de jardinagem. É uma declaração sobre em qual conhecimento você confia. Agora nós construímos a porta. E todo o processo, do início ao fim, custará menos do que uma xícara de café. A lista de materiais é quase embaraçosamente simples. Você precisa de algo longo, reto e forte o suficiente para penetrar na argila compactada sem entortar. Um pé de cabra de aço funciona melhor, mas uma estaca de madeira de lei afiada com pelo menos 35 centímetros de comprimento fará o trabalho igualmente bem. Você precisa de palha seca ou capim seco, palha de arroz, palha de trigo, palha de cevada ou qualquer capim seco e grosso que você possa colher nas bordas da sua propriedade. Evite feno, que contém sementes que germinarão nos canais do solo e criarão mais problemas do que resolverão. Evite material verde fresco, que irá emaranhar e compactar dentro do buraco em vez de manter a estrutura de coluna aberta que você precisa. Seco, grosso e rico em carbono é o objetivo. Um fardo de palha padrão de uma loja de produtos agropecuários custa entre os R$ 4 e os $8 e contém material suficiente para tratar de 15 a 20 metros quadrados de canteiro. Se você mora perto de um estábulo, de uma fazenda de arroz ou de um campo de trigo, provavelmente conseguirá obtê-lo de graça. Essa é toda a sua lista de suprimentos. Todo o resto é trabalho, e o trabalho é mais leve do que você imagina. Comece marcando sua grade. Ao longo da superfície do seu canteiro compactado, você deve espaçar suas colunas de palha a aproximadamente 20 a 25 centímetros de distância em todas as direções, perto o suficiente para que as redes de fungos, que se expandem para fora de cada coluna, eventualmente se encontrem e se fundam, criando uma teia subterrânea contínua em vez de bolsões isolados de recuperação. Para um canteiro padrão de 1 metro por 2 metros, isso significa que você fará entre 30 e 40 buracos. Toda a instalação para esse canteiro levará menos de 45 minutos. Crave seu pé de cabra ou estaca direto no solo com uma pressão firme e vertical. Não o incline. Não o balance de um lado para o outro para alargar o buraco. Isso compacta as paredes do canal em vez de abri-las, o que anula totalmente o propósito. Empurre direto para baixo até uma profundidade de 28 a 32 centímetros e, em seguida, puxe direto para cima. O que resta é um canal vertical limpo, cujas paredes foram deslocadas para fora, em vez de fraturadas, criando uma zona de microfratura ao redor do buraco, que servirá como a frente de colonização inicial para as hifas dos fungos. Agora, pegue um punhado de palha seca, aproximadamente do diâmetro do seu polegar, e insira-o no buraco. Compacte-o com firmeza suficiente para que mantenha sua posição, mas não tão apertado a ponto de selar o canal. Você quer que a palha preencha o buraco enquanto ainda deixa caminhos de ar microscópicos ao longo de seu comprimento. Se você o empurrou corretamente, o topo da coluna de palha deve ficar nivelado ou um pouco abaixo da superfície do solo. Isso é importante porque uma coluna de palha, projetando-se acima da superfície, irá drenar a umidade para longe do buraco, em vez de direcioná-la para baixo, e também será deslocada pelo tráfego de pedestres ou pela rega. Vá para a próxima marca na sua grade e repita.
O ritmo do trabalho é quase meditativo quando você o encontra. Cravar, puxar, compactar, mover, cravar, puxar, compactar, mover. Em um canteiro de 1 metro por 2 metros, você concluirá a instalação em uma única sessão sem sequer suar de verdade. Quando todas as colunas estiverem no lugar, regue todo o canteiro lenta e profundamente. Esta primeira rega serve a 2 propósitos. Ela assenta as colunas de palha em sua posição final e inicia a migração inicial de umidade para baixo através de cada canal. A primeira vez, possivelmente em anos, que a água se move verticalmente através deste solo, em vez de se acumular na superfície e evaporar. Não inunde o canteiro. Uma aplicação lenta e constante por 5 a 8 minutos, com um jato suave é suficiente. Você não está tentando saturar o solo. Você está introduzindo o sistema à sua primeira conversa entre a superfície e as profundezas. Nas primeiras 2 semanas, regue sobre as colunas de palha em vez de entre elas, sempre que possível. Isso direciona a umidade de forma consistente para os canais durante a fase inicial crítica, quando a colonização microbiana está começando ao redor de cada coluna. Se chover forte, não faça nada. Os canais farão seu trabalho automaticamente, direcionando a água para baixo precisamente quando e onde ela é mais necessária. Essa qualidade de autodirecionamento é um dos aspectos mais subestimados do sistema. Ao contrário dos corretivos de superfície, que são levados pela água ou evaporam, as chaminés verticais de palha interceptam a água no momento em que ela chega e a direcionam para a profundidade onde as raízes realmente precisam dela. Na primeira semana, se você se agachar e olhar de perto a superfície ao redor de suas colunas de palha após uma chuva leve, provavelmente notará algo pequeno, mas significativo. O solo imediatamente ao redor de cada coluna absorverá a umidade visivelmente mais rápido do que o solo entre as colunas. A superfície ficará mais escura, mais úmida e ligeiramente mais macia nessas zonas. Isso não é imaginação. Esta é a primeira evidência mensurável de que seu sistema subterrâneo já está funcionando, que os canais estão abertos, a água está se movendo e, em algum lugar abaixo da superfície, a maquinaria biológica que estava adormecida em seu solo está começando, muito silenciosamente, a despertar. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz de errado após instalar as chaminés verticais de palha é exatamente a mesma coisa que faziam de errado antes. Elas esperam que a terra mude da mesma forma que um produto a muda, de forma rápida, visível e tranquilizadora. Elas verificam o solo após 1 semana, acham-no ainda firme entre as colunas e concluem que nada está acontecendo. Esta é a maneira errada de ler o sistema. Porque quase tudo o que importa nos primeiros 60 dias está acontecendo onde você não pode ver, em uma escala medida em milímetros e gerações microbianas, e a superfície será o último lugar a mostrar o que o subsolo já realizou. Veja como ler a linha do tempo corretamente. Ao final da segunda semana, o solo em um raio de aproximadamente 3 a 5 centímetros de cada coluna de palha terá começado a mudar sua retenção de umidade. Se você pressionar um dedo na terra, ao lado de uma coluna após um dia seco, ela parecerá um pouco mais fria e ligeiramente mais macia do que o solo, na mesma profundidade a meio caminho entre as colunas. Isso não é dramático, mas é real e é a primeira evidência física de que os gradientes de oxigênio e umidade ao redor de cada coluna já estão reestruturando o ambiente imediato. Ao final da 4ª semana, você pode começar a ver os primeiros sinais superficiais de atividade fúngica, uma leve descoloração branca ou amarelo pálida bem no topo de algumas colunas de palha, onde elas encontram a superfície do solo. Isso é micélio. Não é mofo no sentido prejudicial. É a vanguarda da rede de fungos que está se espalhando para fora através da sua argila a aproximadamente 1 centímetro por dia.
secretando glomalina, unindo agregados e abrindo a estrutura de poros em um raio que dobra de tamanho a cada semana. Não o perturbe. Não adicione fungicida. Não regue diretamente sobre ele com alta pressão. Ele está fazendo o trabalho mais importante em todo o seu jardim neste momento e não custa nada e não exige nada de você, exceto ser deixado em paz. Ao final da sexta semana, em um solo que foi biologicamente suprimido, em vez de quimicamente danificado, você quase certamente encontrará minhocas. Não na superfície, dentro do solo, concentradas ao redor das colunas de palha. Se você extrair cuidadosamente uma coluna neste estágio, puxando a palha parcialmente decomposta intacta, provavelmente encontrará humus de minhoca revestindo o terço inferior do canal e evidências de túneis laterais se estendendo para fora a partir da base. As minhocas não apenas chegaram, elas já começaram a estender o sistema, além do que você construiu, perfurando para baixo e para fora, levando a biologia aeróbica mais fundo no perfil de argila do que o seu pé de cabra jamais alcançou. Aos 60 dias, faça um teste simples de infiltração. Limpe uma pequena área entre duas colunas de palha e despeje 500 ml de água, aproximadamente uma garrafa de água padrão, na superfície. Na argila compactada com a qual você começou, essa água teria se acumulado por 30 a 90 segundos antes de começar a ser absorvida, e uma parte significativa teria escorrido completamente. No solo recuperado aos 60 dias, os mesmos 500 mililitros devem desaparecer na terra em menos de 10 segundos. Esse número, a diferença entre 60 segundos e 10 segundos, representa uma mudança na taxa de infiltração que nenhum saco de condicionador de solo, aplicado uma vez, jamais entregou de forma consistente. Existem 3 erros que irão desacelerar ou paralisar seus resultados, e vale a pena conhecer todos os 3 antes de cometê-los. O primeiro é usar palha muito fina ou muito decomposta no momento da instalação. A palha parcialmente apodrecida entra em colapso sob a pressão da argila circundante em poucos dias, selando o canal antes que a colonização fúngica tenha tido tempo de estabilizá-lo. Você precisa de material grosso o suficiente para manter sua estrutura por pelo menos 3 a 4 semanas, tempo suficiente para a infraestrutura biológica assumir o papel estrutural que a palha está desempenhando temporariamente. O segundo erro é instalar colunas muito distantes umas das outras. Em espaçamentos maiores que 30 centímetros, as redes de fungos que se expandem de colunas adjacentes podem não se encontrar na primeira temporada, deixando zonas mortas entre elas onde a argila permanece anaeróbica e a recuperação paralisa. Mais apertado é sempre melhor. Se você estiver lidando com uma compactação particularmente severa, reduza seu espaçamento para 15 centímetros e aceite que a instalação levará mais tempo. O investimento de tempo vale a pena. O terceiro erro, e o mais comum, é arar entre as colunas no meio da temporada, porque a superfície ainda parece dura e você perde a paciência. Esta é a única ação que desfará tudo. Arar na 4ª semana corta as redes de fungos exatamente no momento em que elas estão se aproximando de sua taxa máxima de expansão. Isso colapsa os túneis de minhocas que acabaram de ser estabelecidos. Isso reintroduz o ciclo de compactação da superfície que as colunas foram projetadas para contornar. Se a superfície do seu canteiro parecer inalterada na 4ª semana, isso não é um sinal de que o sistema falhou. É um sinal de que o sistema está fazendo seu trabalho mais importante no subsolo, exatamente como projetado, e a superfície o acompanhará quando a biologia abaixo estiver pronta para sustentá-la. O que você está construindo com as chaminés verticais de palha não é um canteiro tratado. É um ecossistema em recuperação. E os ecossistemas não se recuperam em um cronograma que se ajusta à impaciência humana. Eles se recuperam no cronograma de fungos, minhocas
e bactérias aeróbicas se encontrando no escuro, o que, como se vê, leva quase exatamente 60 dias. Há um agricultor em Burkina Faso chamado Yacouba Sawadogo, que na década de 1980 viu o Sahel lentamente virar poeira ao seu redor, enquanto organizações de ajuda internacional chegavam com sacos de fertilizantes e programas governamentais promoviam o preparo mecanizado do solo como o caminho para a segurança alimentar. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, ele voltou a uma técnica chamada ZAI, uma prática antiga de cavar pequenos poços de plantio e preenchê-los com material orgânico para concentrar a umidade e a biologia exatamente onde as sementes mais precisavam. Ele adicionou sua própria modificação. Cavou seus poços mais fundo do que a tradição ditava e os preencheu com matéria orgânica seca para criar canais verticais na camada dura abaixo. Em uma década, Yacouba transformou 12 hectares de deserto classificado, terras que pesquisas oficiais do governo haviam descartado como permanentemente irrecuperáveis, em um próspero jardim florestal, produzindo alimentos, abrigando vida selvagem e recarregando o lençol freático local. Ele não tinha um subsídio. Ele não tinha maquinário. Ele não tinha uma indústria de 172 bilhões de dólares por trás dele. Ele tinha uma ferramenta manual, material orgânico seca e um conhecimento que as instituições ao seu redor haviam decidido que não valia mais a pena preservar. Em 2006, ele ganhou o prêmio Right Livelihood, às vezes chamado de Prêmio Nobel Alternativo, por demonstrar que terras degradadas poderiam ser restauradas por meio do conhecimento ecológico tradicional, a um custo que qualquer agricultor na Terra poderia pagar. As organizações que vendiam fertilizantes para seus vizinhos há 20 anos não emitiram um comunicado à imprensa. Essa história não é uma metáfora. É um ponto de dados. É a evidência de que a lacuna entre o que a indústria agrícola diz ser necessário e o que é realmente necessário não é uma lacuna de alguns pontos percentuais. É, em alguns casos, a diferença entre um deserto morto e uma floresta viva. E a técnica no centro dessa história, cravar material orgânico verticalmente em solo compactado para restaurar a infraestrutura biológica abaixo. É o mesmo princípio que você acabou de passar a última hora aprendendo a aplicar em seu próprio jardim. Você não é Yacouba Sawadogo. Seu canteiro não é o Sahel. Mas o princípio não muda com a escala. O solo compactado, anaeróbico e biologicamente suprimido responde à mesma intervenção, quer cubra 12 hectares na África Ocidental ou 12 metros quadrados atrás da sua casa. O oxigênio chega à zona morta. A água o segue. Os fungos colonizam. As minhocas chegam. O solo se lembra de como estar vivo. O conhecimento que você agora carrega não lhe custou nada para adquirir e não lhe custará quase nada para aplicar. Isso não é um acidente desta técnica em particular. É um padrão. Os métodos mais duráveis, eficazes e ecologicamente corretos na agricultura quase sempre foram aqueles que exigem menos compras. Eles sobreviveram por milhares de anos precisamente porque eram acessíveis a pessoas que não tinham nada. Eles foram empurrados para as margens precisamente porque não eram lucrativos para vender. E eles estão sendo recuperados agora, lenta e imperfeitamente, por pessoas que decidiram que a promessa que lhes foi vendida não correspondia aos resultados que estavam obtendo. Se você compartilhar este vídeo, não estará fazendo um favor a este canal. Você estará fazendo um favor ao próximo jardineiro, aquele que está em um centro de jardinagem agora mesmo, segurando um saco de US 80 reais de condicionador de argila, prestes a gastar dinheiro em um problema que um punhado de palha poderia resolver. Cada pessoa que vê isso antes de fazer essa compra é uma pessoa a menos que passa uma temporada frustrada e convencida de que simplesmente não é boa em cultivar coisas. Você é bom em cultivar coisas.
Só lhe faltava a informação que alguém decidiu que não era lucrativa o suficiente para lhe dar. Inscreva-se se você acredita que a informação deve pertencer às pessoas que precisam dela, não à indústria que lucra com o fato de elas não a terem. Essa não é uma ideia pequena. Em um mundo onde o conhecimento agrícola está cada vez mais trancado atrás de paywalls, produtos de marca e sistemas de sementes proprietários, escolher compartilhar livremente é uma forma de resistência que não custa nada e se multiplica com cada pessoa que alcança. Na próxima semana, iremos para o subsolo novamente, mas desta vez veremos uma prática da antiga Coreia que usa um único líquido fermentado, preparado em casa por menos de 4 horas para inocular seu solo com uma diversidade biológica que os probióticos comerciais cobram 60 reais a garrafa para se aproximar. A indústria diz que é impossível replicar em casa. A ciência diz o contrário. Nós lhe mostraremos exatamente o porquê.